É isso aí, pessoal. Você está ouvindo aqui o podcast Ensinando Música. Eu sou Israel Santos. Estou muito feliz hoje porque eu estou podendo receber meus amigos aqui da percussão, os professores, e eles vão se apresentar já já. Hoje nós vamos aqui trocar um pouco de experiência de como começar um arranjo de percussão, o que é a marcação, clave, condução, importância das viradas, as pausas e como aproveitar os instrumentos melódicos. E aí eu tô com o pessoal aí, show de bola também, tudo professor de percussão há tempos, já tem bastante experiência com educação musical. E aí eu vou pedir aqui pro Juliano se apresentar, então. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano, sou aqui da cidade de Peruíbe, eu ministro aulas de percussão e bateria, já tem um tempinho, uma média de 10 anos mais ou menos. A gente trabalha com a linha de musicalização também, né? Instrumentação Orff, eu curto mais essa especialidade, é bem interessante também. E vamos aí bater um papo, trocar informação, espero que seja bem produtiva aí essa conversa hoje para todos aí, tá bom? E vamos lá. Show de bola, já agradeço, né, a presença aqui sua e do Diogo, que vai se apresentar agora. Oi pessoal, aqui é o Diogo, eu dou aulas de percussão, né, sou músico aí há mais ou menos 20 anos aí também, a gente vai entregando a idade agora, né, eu estudei um pouco de percussão sinfônica no Conservatório de Tatuí, estudei percussão popular também com alguns mestres da nossa região e atualmente eu estou dando aula no Projeto Guri. Isso aí, só tem fera aí, hein, bicho? É isso aí. Obrigado aí por vocês estarem participando e espero que esse bate-papo aqui ajude você que está escutando a gente a ter algumas ideias, né, sobre como melhorar ou como começar um arranjo de percussão. Não queremos ser aqui os donos da verdade, só dicas de coisas de experiência que acontece nesse período de aula, esses anos tendo que se virar na sala de aula, a gente acaba sabendo o que funciona e o que não funciona. E vamos passar um pouco dessa nossa visão aqui, espero que ajude você. Esse conteúdo também vai estar disponível lá no YouTube, você vai encontrar todos os links para redes sociais e todas essas coisas no link. Vai ter um PDF lá com o resumo do assunto aqui, caso você goste e não lembre totalmente, vai ter lá um PDFzinho com os tópicos que você pode baixar para poder lembrar. Então vamos lá, então, começando o nosso bate-papo aqui. Bom, então o primeiro ponto que eu acho interessante a gente falar sobre arranjo de percussão é a estrutura rítmica, né? Esse assunto me veio, né, pra você, o Juliano e Diogo, que eu acho que não falei isso pra vocês. Esse assunto me veio porque um maestro, ele me fez uma pergunta. Cara, eu tô aqui querendo fazer um arranjo de percussão e eu não sei nem por onde eu começo, né? E essa pergunta já aconteceu com outros maestros, às vezes instrutor de fanfarra, alguma galera assim que trabalha com percussão, mas não é especialista na área, e acaba que fica com essa dúvida mesmo, né? E então eu achei interessante compartilhar isso. Então eu penso que se entender a estrutura, como funciona o ritmo, fica mais fácil de você usar depois, né? Existem alguns tipos de arranjo, antes da gente entrar na estrutura em si, vamos definir que existe alguns tipos de arranjo aí. Você tem que ver para que você quer primeiro, né? Eu penso isso. Se você vai fazer um arranjo didático, artístico, né? Se ele vai ser escrito ou vai ser passado de forma oral, né? Tem várias formas de você criar um arranjo. Tem o arranjo de percussão sinfônica, o arranjo para bateria, né? Rítmico, ou se vai ser para percussão melódica. Então tem vários pontos pra gente conversar. Vocês gostariam de comentar sobre algum desses itens aí? Na verdade, cara, eu acho que é confusão. Já começa nisso que você falou, de é escrito, não é, de ouvido, não é. Por onde eu começo? Porque a gente tem uma cultura, principalmente nos interiores, né? Depois que eu conheci o litoral aqui, eu percebo que quando os municipais também tem esse fenômeno que acontece, né? Que é justamente mesclar o ensino, né? Ele ser mesclado desde sempre, né? Porque você tem ali um tipo de educação musical formal, que você vai ensinar os alunos a ler a partitura,
né? Que é esse sistema de escrita ocidental que a gente tem. Mas ao mesmo tempo você está agregando ali as bandas cada vez mais no repertório popular, né? Repertório de outros continentes, de outros países, e dentro da estrutura ocidental, e ao mesmo tempo que vai ensinando a ler uma semina, vai passando de ouvido também para integrar ali, né? Então acho que essa confusão, tanto social quanto educacional, né? E a gente às vezes só não limitar isso na cabeça, né? Antes de começar o trabalho é o que dificulta, assim, né? Porque a parte musical mesmo, você vai fazer um arranjo de rock, né? Você vai pensar no rock. Se você quer mudar ele, por exemplo, né? Fazer uma outra característica, você vai, né? Eu acho que daí vai bem da criatividade mesmo, né? Saber o que vai encaixar melhor ali com aquela estrutura da música. Mas essa ideia, né, que você trouxe de como é melhor passar de ouvido ou não, acredito que cada vez mais forte, assim, né, cara, no nosso dia a dia, principal nesses projetos que a gente trabalha que envolvem música é socializar, né? Claro que a gente privilegia a música o tempo todo, né, cara? Ela é a protagonista da história, mas o trabalho é socializar, né? Então, se você tem umas pessoas que estão ali a fim de estar ali toda semana ensaiando e tendo aula, você vai encontrar uma maneira de integrar ela no grupo e, de repente, com a dificuldade da leitura musical, você vai passar de ouvido, né? Um ritmo, uma base de ouvido. E o Juliano, quer colocar alguma coisa? Sim, eu queria colocar até nada melhor do que as experiências próprias, né? Eu acho que é bem legal isso aí, o que a gente viveu, sabe? Eu venho dessa cultura, só para agregar esse assunto, eu toquei em banda musical, né? É diferente do modelo de banda marcial, né? A gente tem esses dois, difere bastante. Banda musical, o que é? Vem as partituras prontas e tudo mais, e normalmente as partituras de percussão são referências aos ritmos. Por exemplo, a partitura vem com a contagem só e escrito lá, por exemplo, samba, e não tem o ritmo proposto. Então, é meio que, pro percussionista já é algo meio assim, você fica, caramba, se é um cara que tá iniciando, né, você fala, caramba, o que eu faço aqui? Então já começa, antes da prática ali, do ensaio dessa música, já começa o material de pesquisa, né? Você precisa, é um samba, legal, você vai escutar, que tipo de samba que é? É a Aquarela do Brasil? Beleza, então é uma linguagem samba. É um Trem das 11, é uma outra linguagem de samba. Então tem que pegar essas questões, né? Eu acho que buscar essa referência do estilo, do que você vai fazer. Então, antes de tocar propriamente o play, né? Vem essa pesquisa cultural do estilo musical, né? E aí, fazendo essa diferenciação, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, aí da banda marcial tem um pouco mais assim, para não soar agressivo, mas tem um pouco mais desse cuidado. As partituras já vêm prontas mesmo, né? O que tem que ser feito? Quantas contagens, o que é, que toque que é, se é uma cadência, beleza, mas está proposto ali, o arranjo já está mais inteiriço, né? E já na linguagem musical, da banda musical, tem um pouco essa eu julgo como uma deficiência, na verdade, sem querer agredir, mas né? Porque para quem está começando, você fala, samba, aí a partitura só tem as contagens lá, 8 de samba. Fala, caramba, o que eu faço? Aí fica perdido, né? Eu não sei se eu entrei meio que no meio do assunto, sabe? Mas eu acho que é bom ser citado isso. Então, vem essa questão de pesquisa cultural do estilo musical. E assim com com os outros estilos musicais, tá? E aí começa-se pelo quê? Por exemplo, se é um samba, né? Ainda continuando, começa com a marcação ali, né? O forte é no 2. Beleza, experimenta o forte no 2. O que casa legal que não é tão difícil de ser feito para um aluno ou para quem já toca? Coloca o ganzá, aí vamos entender, ou o chocalho, um ovinho, e aí vamos entender a estrutura melódica da música para aí sim adicionar o tamborim. Senão você fala samba, beleza, tac, 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 tac.
E às vezes isso não casa com a melodia. E aí fica aquela briga. Pô, mas eu tô fazendo samba. Não, mas peraí, mas essa linha não tá casando. E é isso aí, né, cara? Porque às vezes a gente chega no ensaio da banda, a gente pode encontrar essas duas situações, né? Da partitura totalmente escrita, da partitura só com o número de compassos indicando que ritmo que é. Só que a partitura mesmo ali, aquele arranjo da música, né? Ou adaptação, enfim, não está levando tanto o processo que os alunos tiveram de aprendizado para estar ali tocando aquele repertório. Só é o repertório, né? Vamos conhecer o Luiz Gonzaga, Trem das 11. Coloca lá Luiz Gonzaga, Trem das 11, mas e aí? Da onde que é esse pessoal que vai tocar? Eles conhecem baião, conhecem samba? Que linguagem de baião, que linguagem de samba, que linguagem de não sei o quê. Né? Então, meio que o processo nunca está incluso ali, né? E isso é interessante, porque quando a gente trabalha com oralidade, né, a gente trabalha diretamente com o sentimento das outras pessoas, né? Porque a gente faz ela sentir o que a gente está falando ali, né, diante da observação, enfim. E isso pode gerar muito conflito na hora de dar o resultado esperado, né? É interessante esse assunto porque, por isso que eu coloquei ali, né? Tipos de arranjo. Se vai ser didático, aí você tem que pensar que isso aí tem que contribuir para o aprendizado do aluno. Eu penso assim, né? Se você está fazendo um arranjo para uma turma iniciante, eu acho que mais importante do que a música ficar do jeito que você quer é o aluno evoluir em algum dos conteúdos que você está propondo ali. Inclusive, quando você vai, pegando o exemplo do Juliano do samba, né? Você vai ensinar o samba, você não vai querer chegar numa aula e já ir direto pro play, né? Você tem que chegar lá primeiro, falar o que é o samba, mostrar o samba, né? Fazer a apreciação do samba, e trazer algumas referências de estilos de samba diferentes, para ele poder ter bagagem depois para encaixar isso na música. Porque aí quando aparecer uma partitura escrito lá samba, sem nenhuma parte rítmica, ele já não vai ficar perdido, ele já vai saber da onde ele pode partir. Eu sou da opinião do seguinte, que a parte sinestésica ela sempre vem antes da linguagem. Eu acompanho o processo de aprendizagem das crianças. Primeiro elas engatinham, né? Primeiro elas balbuciam algumas coisas, e para falar mesmo a linguagem de comunicação é quando elas já estão um pouco maiores. Então eu penso que na música a gente deve seguir por esse caminho. Então as minhas aulas, sempre que eu vou ensinar um conteúdo novo, que por exemplo, falando de um ritmo, né? Antes de me preocupar com o resultado final, eu gosto de fazer a criança ou o jovem lá sentir primeiro, entender o pulso, entender o tempo forte, brincar mesmo, improvisar, deixar eles se divertirem um pouco com aquela batida. Quando tiver familiarizado, daí sim eu posso ir pra lousa, mostrar a escrita. Dependendo do nível, eu nem mostro a escrita convencional, só uma forma gráfica de entender que tem um pulso forte, para eles entenderem o que está acontecendo de uma forma gráfica. E aí, dependendo do nível, sim, eu já escrevo a partitura. Mas eu acho que se é didático, é isso, né? Agora, se é artístico, né, cara? Daí aí o músico já tem que ter uma bagagem para poder contribuir também. Daí você não tem que trazer tudo pronto. Eu acho que nada a gente traz pronto, né? A realidade é que a gente, a maioria das vezes, chega com uma ideia e na hora lá de aplicar, às vezes a gente modifica, ou o aluno às vezes acrescenta alguma coisa de outra vivência que ele tem, né? E aí vai colaborando. Eu acho que precisa definir também, além de tudo isso que a gente conversou, se o arranjo ele vai ser para um grupo de percussão ou se vai ser para um acompanhamento de um grupo musical maior, né? Eu acho que dá uma diferença. Existem as exceções, que a percussão vai estar incluída num grupo maior e vai ser o principal, mas isso são exceções, né? Na maioria das vezes, ou você tá com um grupo de percussão, só de percussão, ou você tá acompanhando um grupo maior, né? Então, pensar no arranjo da percussão nesse sentido. Pegando um pezinho do assunto anterior e já entrando nesse assunto aí, eu acho que na hora da formação de um arranjo de percussão, sendo ele didático para um grupo que está sendo musicalizado ou para um grupo que já, né, fazendo parte de um grupo já maior que já toca, eu acho que quebrar esse modelo de
tudo bem, tem momentos que a percussão é o coração mesmo, tem que ser aquela coisa pulsante, mais marcante. Por exemplo, o rock, né, que tem uma linguagem um pouco mais, a gente pegando mais quadrada, vamos falar assim, né, tum, tá, tum, tum, tá, tum. É quadrado, né, quadradinho, não tem tanta, não quebra tanto. Mas pensar isso de forma um pouquinho mais, nos arranjos de percussão, pensa como melódico, né, mesmo sendo um instrumento, um tamborim, por exemplo, pensa em ele falando uma frase, não só uma marcação no surdo também, sendo uma linguagem mais, trazendo isso para a memorização do aluno, né? Que nem essa questão de utilizar gráficos e tudo mais. Eu gosto muito de utilizar, agregando aqui, para a gente entrar nesse assunto mais iniciante, musicalização e tal. Por exemplo, frase para o samba, né? Aquela clássica, né? Vai lamber, tá bom. Vai lamber, tá bom. Isso super funciona, isso entra na cabeça do aluno e aí fica, poxa, que legal, vamos fazer o samba, vamos? Como que é o samba? Aqui, ó, vai lamber, tá bom. Vai, tá, e isso vai entrando. Aí vamos fazer um chocalho? Taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica. Sabe? E isso sem entrar muito na questão teórico musical, né? A gente vai ali no modo prático e tal, vai exemplificando e o aluno vai executando. E é aquilo que nem o Israel comentou, né? A criança começa fazendo grunhidos, gestos ali, né? Sons, e ela tá se comunicando. Então é mais ou menos esse lance na música. Depois ela vai para a escola, ó, essa é a letra A. Só que ela já fala, ela já é preparada, ela já tem algumas sílabas, ela já constrói. Então é a mesma coisa nessa questão da linguagem do ensino da percussão. Isso na questão de musicalização, né? Uma questão mais iniciante e tal, né? Eu acho que eu enxergo dessa forma, tá? A experiência, né? Experimentar é a melhor educação que a gente tem, né, cara? Sim, você falou tudo aí, Diogo. Eu acho que... Pensando aqui, porque eu gosto de iniciar aluno, né? Eu sei que tem professores que gostam de pegar aluno já fazendo tudo, né? Eu já sou ao contrário. Eu acho que a gente pensar que a percussão, cara, é isso. Você é ingrato, né? Porque é uma família que você tem bilhões de instrumentos no mundo. Começa por aí, né? Não tem como a gente pensar a forma de ensinar como os outros instrumentos, porque os outros instrumentos é um instrumento. É a história de um instrumento, é a técnica de um instrumento, enfim. O nosso é uma gama, assim. E aí que vem essa diferença na hora de o professor aplicar, e cada professor vai ter sua característica, porque é o seguinte, né? Não tem como você aplicar todos. De início, você vai ter que familiarizar o aluno com algum ali que você considere mais importante pro começo da caminhada dele. E nesse momento de escolha, tanto de instrumento quanto de ritmo, isso daí vai gerar uma identidade no aluno, né? E vai ser a bagagem que ele vai ter, né? Então, além de a gente pensar no arranjo, como aí vou voltar lá no que o Juliano, acho que foi o Juliano que falou no começo, além de a gente pensar no arranjo, tem que pensar se tá no ponto do aluno, né? O arranjo, ele tem que ajudar. O arranjo, ele tem que ser feito para ser possível de tocar, né? Eu penso assim. Então, se você tá na Filarmônica de Berlim, você pode escrever um nível técnico X lá, escolher execuções diferentes, enfim, escolher 5 pares de baquetas em 2 compassos para fazer a mudança. Agora, se você tá com um aluno que está iniciando, o que ele tem de condição de coordenação, o que ele tem de leitura, se você for fazer o arranjo escrito, aí você tem que pensar, acho que nesse quesito, antes de fazer o arranjo também, né? Isso é inclusão, né, cara? Principalmente eu acho que nós três aqui tem essa experiência de trabalhar no ambiente musical, mas que promove outras coisas também, não só musical, né, cara? Que a gente chama de social, né? Essa interação nossa aí com os outros seres humanos. A música pra gente, né, nesse contexto, né, é totalmente inclusiva, né, porque a gente nunca vai deixar, puxa, você não vai tocar a caixa porque você não conseguiu. Não, ele vai ter a oportunidade de tocar a caixa.
né? Diferente, de repente, de um trabalho econômico com música, né? Uma orquestra, obviamente, você não toca, você é despedido e contrata um outro, né? Mas nesse nosso contexto aqui de hoje, aqui, eu acho que a inclusão é a chave, né? Porque você consegue pegar, nem no trabalho do guri, tem 3 divisões de turma A, B e C, né? Iniciante até a mais avançada. Então você pega alunos da turma C com a turma B, com a turma A, e todo mundo vai conseguir tocar junto, né? Obviamente você vai fazer adaptações, né, na estrutura rítmica para compreender, no instrumento que ele já tem um pouco mais de habilidade ou que ele tem condição de aprender ali no momento ali, né? Mas eu acho que o grande lance é o que o Israel colocou aí agora, né? Essa inclusão do trabalho na música, né? Porque a gente pensa no sentido, né? Pelo menos eu penso, quando eu vou para aula, eu penso no sentido. Puxa, o que eu vou fazer? Qual que é a minha aula de hoje? Eu estou beneficiando as pessoas através da música ou eu estou beneficiando a música hoje? Né? Qual que é o meu objetivo? O que é mais importante? O aluno desenvolver plenamente a técnica ou ele entender o conceito de samba? Ou ele entender a história, o que vem por trás do maracatu, né? Então, esse sentido, muitas vezes complica, né? Eu estou pensando ainda na pergunta inicial do Israel aqui, né? Quando o regente chega, por onde eu começo a escrever o arranjo da percussão, né? Para mim, uma resposta, assim, um pouco grosseira, desculpa, mas, assim, primeiro, observando qual é o nível, né, e qual é o contexto do arranjo, né, daquela música. Porque se você trabalha com leitura rítmica, né, com leitura melódica, enfim, com partitura, os alunos têm que saber ler o mínimo de partitura. Né, porque senão não vai adiantar você escrever 50 mil frases de samba numa partitura, sendo que o aluno não lê. Né? Então, acho que até um pouco antes de saber como fazer o arranjo, já ter uma ideia, né, de como é esse arranjo, né? Igual a gente pontuou depois, se é didático, se não é. Então, assim, o líder, né, daquele grupo ali, que geralmente é a pessoa que faz os arranjos, que faz os ensaios, que organiza as apresentações, né? Ele já tem que ter, né, qual que é o material que ele está trabalhando, para daí pensar na música, né? E daí, pensando em música, conhecer o repertório, né? Difícil escrever para algum, por exemplo, se eu for escrever para música árabe hoje, né? Primeiro que eu vou ter que traduzir a música árabe para partitura, que é como eu aprendi a tocar aqui, que é como eu ensino também, né? Tem o ensino da partitura, da leitura musical, nas minhas aulas. Então eu vou ter que fazer essa tradução do ritmo árabe que tem escrita semelhante a nós, né? Então, a partir daquela escrita, eu vou ter que tentar também traduzir o que é aquilo dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto muito maior, né? Então, por exemplo, para privilegiar a música árabe, são anos e anos de estudo e pesquisa. E sem ter nascido lá, né, no Marrocos, por exemplo, vai ser muito difícil, entendeu? Entender plenamente o que é. Né? Vai ser muito difícil. Mas agora você tem uma música da Shakira que tem uma intervenção de Verbac, por exemplo, né? O que eu estou fazendo? Eu estou privilegiando o arranjo da Shakira que são Verbac. Né? Então eu não vou privilegiar de repente todas as nuances, né, que tem o ritmo Verbac dentro da dança árabe, por exemplo, mas é possível fazer, tirar um timbre igual, por exemplo, né, e numa estrutura rítmica ali já pré-combinada ou escrita, ou então de improviso, né, com algum conteúdo que a gente já tem, né,
a gente consiga fazer, para quem está ouvindo, para o público, né, fazer uma intervenção ali que o pessoal está ouvindo assim, nossa, olha, teve uma história com a música da Shakira, por exemplo. Né, seria um arranjo, né? Mas daí tudo vem da concepção, da ideia mesmo. Puxa, qual que é a intenção, né? Para onde que a gente vai, né? Mas pensando nos que estão começando com o trabalho de percussão, eu acho que é importante dizer, porque tem gente que não sabe mesmo, né? Que existe a diferença de arranjo e adaptação, né? Uma coisa básica, mas é interessante que se fale. O arranjo é quando você cria do zero. Você tem ali a ideia musical que caracteriza uma composição, é a melodia, certo? Então, a partir do momento que você tenha uma melodia de alguma música que você queira tocar, você vai criar o seu arranjo só utilizando essa melodia de início. O resto você pode criar, mudar tudo. Mudar a harmonia, colocar contracantos e incluir a percussão. Aí você está fazendo um arranjo. A adaptação já não. A adaptação você tem um arranjo pronto, você gostou do arranjo que alguém criou, você quer que o seu grupo toque esse arranjo, você viu que ali para o seu grupo tocar você precisa fazer algumas modificações e aí você vai então adaptar. E às vezes a adaptação é profunda, como vocês já falaram, né? Metafísica, né? Porque primeiro, para você escolher o arranjo, eu acho que você já tem que escolher pensando no grupo que vai tocar. Existe 1 milhão de arranjos. Se você pegar aí, sei lá, qualquer música, o Trem das 11, como citaram, vai ter bilhões de arranjos de Trem das 11. Aí vai da sua paciência de você ver qual daqueles está condizendo, porque vai ter formações diversas. E percussão é mais complicado, porque às vezes vem uma linha de bateria, quando vem, às vezes vem 3 linhas. Que vai vir uma conduçãozinha, um instrumento principal ali e uns efeitos. Normalmente é isso, né? Quando você achar um completo, é uma coisa mais rara. Tem que pesquisar bastante. E aí você vai ter que adaptar. E no caso, adaptar aqui, às vezes o arranjo e a adaptação até que caminha junto, porque você pega um arranjo que está tão cru na percussão, tem a base que você precisava, mas ele ainda está cru, você vai acrescentar ali mais 5 instrumentos no arranjo, né? Você vai mudar algumas partes, enfim. Cara, eu acho que é pensar assim, não fugindo muito, mas vai pensar no resultado final, né? É delicado, né? Mas pensa que a música, na verdade, uma coisa um pouco mais filosófica agora, né? A gente tá contando uma história, né? A música é uma história ou é uma mensagem, né? Então pensa como que vocês, aquele grupo, se é um grupo iniciante, como que eles vão contar essa história? Dentro da realidade musical deles, das limitações e tudo mais, né? Pô, eles só sabem fazer isso, só que é um samba. Caramba, como que eles vão contar a história que é um samba, né? E aí fazer essa montagem, né? E se é um grupo mais avançado, pô, já posso explorar um pouco mais a linguagem, né? A gente vai falar de conhecimento, né? Musical é a linguagem. Pô, aqui eles já vão conseguir fazer uma virada mais puxada, por exemplo, num pandeiro, ou uma levada de surdo mais cheia de notas e tal, no momento certo, enfim, uma coisa mais swingada. Se é um grupo iniciante, pô, eles vão contar também, mas do jeito deles. Então essa coisa mais é contar a história, pensando depois no coletivo, né? Mas é isso aí, o Israel falou. Eu concordo. Então, acho que a gente entra num ponto agora que eu acho que talvez seja o mais importante para quem tá ouvindo, que é a estrutura rítmica. Eu acho que é mais fácil do que a gente chegar aqui e dar uma receita para fazer, que é bem difícil fazer isso, né? A pessoa conseguir entender como que funciona um ritmo. A Arlindo Colares tem como é que é o nome lá? Aí sumiu a palavra. Tem um artigo, é uma tese dele, da formação dele, estudando isso com as músicas brasileiras e com as músicas de matriz africana. E aí tem um padrão, inclusive ele cita outros autores que já fizeram esse tipo de estudo nos seus países. E aí em todo ritmo tem um padrão que você consegue mapear o ritmo, né? E que se cria uma estrutura. Alguns vão falar com outras palavras, mas o sentido vai ser o mesmo. Você tem ali o tempo forte, tem a marcação, né? Que é o tempo forte, como a gente falou do samba, por exemplo, tem o surdo que vai marcando o tempo forte, porque essa questão
da estrutura rítmica é interessante que ela serve para percussão, mas para qualquer parte rítmica, né? Quando você escreve um arranjo só sem percussão, por exemplo, você tem o ritmo ali embutido, né? E aí essas noções aqui servem para esses grupos também. Você tem então a clave, a gente chama de clave, algumas pessoas podem chamar de ostinato. Tem na música caribenha vão chamar de chave, né? Que é em espanhol, chama llave. Para eles é a chave, enfim. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E tem a condução. Então são as 3 partes básicas para você ter um ritmo assim que você escute e detecte que é um ritmo, né? Vocês, pode interromper aí na hora que quiser, tá bom? Marcação, então, é aquela levada que vai evidenciar ali o tempo principal. Eu acho que se a gente estiver fora de acordo aqui, vocês podem interromper, ou se tiver um exemplo melhor do que eu falar, para a pessoa entender. Na verdade, é a marcação do pulso, né? Do compasso, né? É a estrutura de marcação dentro de um compasso, né? Por exemplo, né? Isso, aqui a gente tá falando assim, diretamente um ritmo em si. Então vamos imaginar um ritmo, sei lá, o afoxé, por exemplo. Então a gente já sabe ali que ele tem parecido com samba, mas normalmente ele vai com 2 batidas no segundo tempo, certo? Então a gente já tem isso seria a marcação dele ali. Vai não é muito sempre dentro da mesma simetria, né? É o mesmo esquema. Ele tem aquela característica que pode ser variado. Você vai criar uma composição, sei lá, vai criar uma fuga, vai criar uma sonata. Você tem os elementos, você pode variar esses elementos. Com ritmo não é diferente. Você tem a base ali e no meio da execução, como o Juliano falou, você pode escutar a melodia e fazer as suas variações necessárias para que você converse com a música, né? Dentro da marcação ainda, é o responsável por indicar o tempo forte do ritmo. As batidas normalmente são as batidas graves, né? Aquilo que a gente chama de chão. E que vão conversar com os baixos, né? E caracterizar o ritmo. Então, aqueles instrumentos que estão fazendo o baixo, dentro do arranjo harmônico lá, e melódico, também vão ter que conversar com esse grave aqui da percussão. Eles juntos vão fazer parte dessa caracterização, né? Aí alguns instrumentos aqui que eu achei interessante citar, pode ser o bumbo, o surdo, mas a bumba, né? Eu já gosto de pensar, cara, como função, né? Qual que é a função da marcação? Qual que é a função da condução, né? Da clave, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar só em som grave, cara, dá a impressão que a gente está pensando em marcha ou samba. Porque você pega maracatu, por exemplo, nação Porto Rico, que é maracatu de nação, né? De baque virado. A marcação está no tambor mais agudo do instrumento. Sim, né? Faz todo sentido. Nem é de fazer marcação. A função do instrumento é o que a gente chamaria nesse contexto aqui de clave, né? Sim. Porque é esse ostinato, né? Esse balanço. E isso que também é parecido com a condução, né? A condução é o percussionista, né? Chega no ensaio lá, é lá bemol com sétima, lá bemol, é samba, vai preenchendo aí, né? A condução é o que vai fazer essa teia, então, para todo o ritmo, conseguir manter a simetria, né? Conseguir manter as oscilações que são características de cada cultura, de cada grupo tocante aí, né? É por isso que eu acho interessante, eu já comecei dizendo que a nomenclatura pode mudar. O interessante ali é o conceito mesmo, né? Porque marcação, né, pode, como você disse, você tem toda a razão nisso daí. Para outros ritmos, até porque às vezes a cultura que o ritmo está inserido não tem uma linguagem culta como a gente tenta colocar, né? Nos livros, enfim. Eles têm o jeito deles de chamar lá. Então aqui, pensando, esse nome condução, ele pode ser mudado. Importante, como você disse mesmo, você frisou bem legal. A função, né? Ele tem essa função de fazer a caracterização grave. Até porque eu citei alguns instrumentos graves, mas vamos supor que no arranjo de percussão você não tem esses instrumentos. Você vai ter um instrumento ali que vai ter um som mais grave dentro do que você tem, né? Que pode substituir isso, né? Pode ser totalmente diferente, né? Mas imagina assim, ó, por exemplo, até pra gente entender como estruturar um arranjo, né? Pega a escola de samba,
já que a gente fala bastante de samba, né? Pega a escola de samba, você tem o surdo de primeira e segunda ali. A função deles é marcar o passo da música, né? Marcar o andamento da música, certo? Eles não vão variar. É sempre aquilo ali. Quando eles fizerem um break ou fizerem uma frase diferente do que é aquela função deles ali, que é marcar o passo, já vai ser outra coisa, não vai ser mais marcação, vai ser uma convenção. Entendeu? Ou então o próprio break, né? Como a gente diz na rua, né? Ah, vou fazer o break, né? Então já altera a função daquela frase, por exemplo. Não é que alterou a frase da marcação, não, deixou de ser marcação por um instante e virou uma convenção, virou um break, virou um fraseado, enfim. Até para quem tá ouvindo e entender, quando a gente falar o ritmo, né, é porque é aberto, né? A gente tá falando da estrutura básica ali, o mínimo do mínimo para você dizer que é um ritmo. Então, imagina, o Diogo já citou aí viradas, breaks, enfim. Mas imagina ali só o ritmo, sem o arranjo pronto, né? Só o pedaço que você tá tocando o ritmo reto. Sem fazer, só mantendo o ritmo, vamos dizer assim, né? Mesmo que mude o instrumento, essa função vai estar presente, né? Não vai ter como você tocar um samba, mesmo que você faça com balde, vai lá. Você vai fazer um samba com balde, você vai ter que ter essa função de marcação, vai ter que ter essa função dessa característica que vai marcar o que é o samba, né? Senão já vira um arranjo, né? Senão já vira uma fusão, sei lá, improviso, né? Mas é deixar de ser samba por um instante ali, né? Não, eu acho que é interessante esse debate, essa questão, porque são visões, né? Por exemplo, sim, né? E eu achei, desculpa, só fazendo um parênteses, eu achei super interessante essa visão do Diogo, assim. Pensa diferente de mim, mas já aprendi, já achei legal a forma dele ver. Sim, não, é bem interessante. Eu vou até pegar a linha de raciocínio dele, por exemplo, né, no maracatu, né? Tom, tá, tom, tá, tum, tá. Se você observar o agogô, né, ou o gongue e tal, ele pode ser o instrumento ali característico de marcação, em vez de ser o instrumento grave em relação ao samba que a gente comparou, né? E se a gente pensar, a gente foi um pouquinho mais além, né, no assunto, mas se a gente pensar, por exemplo, num grupo iniciante, para identificar esse tempo e tal, pensar no arranjo, se é um grupo de crianças, por exemplo, é botar um som, por exemplo, uma escola de samba, e vamos caminhar no ritmo. Você pode observar que algumas crianças vão caminhar de forma diferente, mesmo dentro desse ritmo, mesmo sabendo que algumas vão inconsciente até marcar o contratempo disso aí. Então você vê que é a questão de ótica, né? Só um comentário, mas já aconteceu, eu já vi que a criança marca fora e marca no contra e absurdamente cravado o contratempo. Aí você fala, caramba, como assim? Porque ela tá marcando o que ela tá sentindo, né? Ela não tá marcando o que a música precisa que seja marcado. Exato. E quando isso acontece, se você pensa assim, pô, se eu falasse pra ela fazer isso, ela não ia fazer, né? Não ia fazer, exato. Porque a gente, quando vai passar isso pro aluno, a gente passa da forma que a gente acha que ele vai entender. Mas na verdade, quando ele faz sozinho, ele tem o jeito dele de entender. Mas tá ali presente, tá acontecendo a função ali, como você disse, ele tá sentindo da forma dele, né? Exato, é a ótica, né? Foi o que a gente fez aqui agora, né? Pô, o Israel falou do grave e tal, e a gente tava nesse lance do samba, e aí o Diogo veio e falou, não, peraí, mas e o agudo? E aí eu falei, pô, a criança. Então isso é uma questão de vivência, né? De cada um. Mas é isso aí que vem o lance. Agora, pra escrever, aí tem esse respeito, né, de como assim, não, aqui ó, o tempo 1 é aqui, a criança tá marcando no contra. Ela não sabe o que é contratempo. Pra ela o tempo é ali. Entendeu? É uma questão, porque tem essa confusão na hora de escrever algo, né? A gente às vezes, não sei se vocês são assim, eu vou falar de mim de novo, mas é essa questão de sim, caramba, não tá legal isso aqui ainda. Só que já tá legal pra criança. Já é uma apresentação bacana. Quem vai assistir vai falar, nossa, que trabalho legal. Mas a gente se cobra muito. Pô, não tá legal, eles estão errando, não sei o que lá. Mas já tá legal, né? A gente vai muito pelo teórico, a gente se cobra muitas vezes, tá? Não que
não seja necessário, tá, gente? Mas é só essa questão, né? Sim. Entendeu? Mas a questão, quando você vai trabalhar com o ritmo, a exatidão, como você comentou no começo, para alguns ritmos nem é interessante, né? Nem fica interessante você ser tão exato, né? Já voltando lá para percussão de marcha, a percussão marcial, rudimentar, aí já é precisão total, assim como no hardcore, né? Assim como a bateria de hardcore. Então é tudo retinho, tem que estar cravadinho. Mas aí para outros estilos já não é interessante isso, né? E como a gente citou a percussão rudimentar, eu tenho um material que eu fiz que são 10 cadências, porque eu tenho uma escola de percussão rudimentar também, né? Não só, mas também. E aí eu sempre percebi que é o seguinte, você pega as partituras norte-americanas, cara, é treta, viu? Primeiro você tem que gastar um mês ali pra entender o que tá escrito. Aí depois, quando você entende, você fala, bicho, eu só vou conseguir tocar isso aqui depois de um ano. Então, porque é muita técnica, muita escrita, enfim. Dentro da realidade que os meus alunos na época tinham, que era bom, porque a nossa banda, a gente costuma participar de competições, né? É um nível, assim, interessante. Não é um nível absurdo, mas é um nível bem legal, assim, que dá pra fazer bastante coisa. E aí eu fiz 10 cadências. Eu tenho uma apostilinha com 10 cadências. E aí eu vi que essas 10 cadências, quando eu ia ensinar, eu acabava tendo que adaptar elas pra quem tava começando. Aí eu fiz por níveis. Aí eu fiz o livro nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então o nível 1, com os aspectos que eu acho que seria o aluno vai começar a tocar a cadência hoje, então ele vai tocar a escrita que tá lá no nível 1. E às vezes o nível 1 é só pro professor ler, ele pode passar de ouvido ali pro aluno. E aí o nível 2 já vai acrescentando até ele conseguir chegar lá no 3 com alguns rudimentos e outras coisas. Mas isso pensando junto com a inclusão. Elas funcionam para tocar os 3 livros juntos. Então se você tiver 10 alunos nível 1, 5 nível 2 e 7 nível 3, os 3 podem tocar junto, cada um com o seu nível de dificuldade, mas vai casar na hora de tocar, entendeu? E justamente pensando nessa questão do arranjo, né? Eu acho que é um exemplo interessante de arranjo, porque daí você não exclui, a música acontece, você inclui todo mundo, né? Eu acho que se a gente passar essa visão para outras formas, outros estilos, eu acho que vai funcionar. Não, esse assunto é interessante, essa questão dos níveis e tudo mais. Eu ia até comentar isso aí na questão de construção de arranjo ou até adaptação, né? É meio, não que vá soar grosso isso, né? Ou de qualquer modo, mas pensar em bloco, né? Um instrumento complementando o outro, né? Pensar em camada, né? Se eu tenho uma caixa que faz o preenchimento em todos os tempos, por exemplo, em um estilo musical, né? Ela preenchendo alguma coisa com um tamborim, né? Falando do samba, tá? Que é o que eu tô estudando no momento, por isso, né? Taca, tica, taca, tica, taca, tica, taca, tica, tac, 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 tac. Eles estão se completando, se ajudando. Eu tenho um aluno que já não vai conseguir fazer essa execução. A gente simplifica, faz uma outra marcação em cima, né? Desconstruindo essa linguagem rítmica, né? É a mesma Exatamente. Coisa dos surdos, né? Desconstruindo. Então, ter essa visão. Por isso que eu falei da questão de ver essa mensagem. É um samba, legal e tal. Estamos falando do samba porque é a nossa cultura e tudo mais, mas pode ser falado de outros ritmos. Mas pensar nessa estrutura em blocos, né? Né, que nem você falou desses livros que você escreveu, bem interessante, né? Nível 1, 2 e 3. E eles tocam juntos também. Eles são iniciados. Um tem 3 meses, o outro tem 1 ano e o outro já tem 1 ano e meio. Mas se colocar todo mundo junto, acontece. Então é o mesmo lance, você desafiar, né? Os níveis. É isso. E pensando no resultado positivo do grupo. Isso é legal, é bacana. Deu um trabalho deu um trabalho para fazer, mas deu um resultado melhor do que eu esperava. Por exemplo, ali o aluno que estava no nível 1 tinha uma luta constante, porque ele era curioso, ele quer ler o nível 2 de qualquer jeito. Já dá para me fazer o nível 2? O que eu preciso para fazer o nível 2? Então, acaba que começa você incentivando o aluno a estudar mais, né? A querer evoluir. Enquanto ele não chegar no 3, ele vai ter alguma coisa ali, instintivamente, pulsando para ele poder chegar lá. Então funciona também nessa parte, né?
Pra gente continuar o assunto da estrutura rítmica, a condução, pensa assim, é o preenchimento, né? Você tem ali a batida principal e a condução, ela vai começar a tampar os buracos, vamos dizer assim. Algumas conduções também, cara. Trem, né? E algumas conduções caracterizam também, né? Dependendo da forma que você conduz. Por exemplo, o jazz tem uma condução. Então você já sabe que aí a condução vai combinar assim. O samba a gente já tem mais semicolchetes, né? E aí assim vai indo. Tem o triângulo no baião, né? Todos os instrumentos podem fazer qualquer função, né? Nós estamos pensando aqui no padrãozinho, no mais comum, né? Vários chocalhos, ganzá, o vinho, o cachixi. Eu já usei até o próprio pau de chuva, que eu considero um chocalho. Não sei se vocês têm outra visão, mas eu uso ele tanto como chuva quanto como chocalho também. Chocalho feito em casa de arroz, meia-lua, panderola, pratos da bateria. Cada prato tem uma função lá. Tem o prato de condução dentro ali do kit da bateria. As platinelas do pandeiro faz essa função. Então eu penso que, claro, tudo isso aqui eles podem fazer outras coisas, mas pensando assim no básico, no padrão, você vai começar a escrever seu arranjo hoje, usa esses aqui na condução que eu acho que funciona. Eu só quero falar da banda marcial de Itanhaém, que é muito boa, cara. A gente teve a oportunidade de conhecer lá no encontro de percussão, né, do Guri. É verdade, muito, né? Legal, os alunos, nossa, todo mundo ficou muito empolgado depois da apresentação, cara. Parabéns pelo trabalho lá. Cara, olha, eu falava pra você, é uma coisa como qualquer outra aula, né? Você tem que estar ali dando sangue dia e noite, que é cíclico, né? De repente você demora uns 3, 4 anos pra montar uma turma legal, que tá afim, né? Porque não é só você fazer o aluno tocar, é o aluno que ama fazer aquela parada, né? O Diogo também tem um trabalho de maracatu forte lá em Mongaguá, eu acho super bacana. Não é a minha área de especialidade, mas eu vejo que faz com excelência, que os alunos curtem fazer a parada. Eu acho que isso é importante, né? Não, mas é isso mesmo, cara. Motivação nas aulas acho que cada vez mais, dá mais pra ser acesso desenfreado à internet, né, cara? Que fica tomando nosso tempo com um monte de coisa que não presta, né? Que não presta no sentido que não vai trazer benefício algum, né? Acho que a motivação é o principal fator mesmo nas aulas, cara. E a gente vê que quando a galera tá motivada, dá certo, né, cara? Agora, sobre a condução, é isso. Eu acho que, ainda mais como o Ari coloca, né, na tese dele, eu li também a tese do Chico Santana, que ele fala também sobre sobre essa estrutura rítmica, né? Apoiado, debruçado também nas ideias do Ari, cara. É só ter, no caso de fazer um arranjo, é só ter ciente mesmo em função que vai ter o quê, né, cara, dentro da música, né? Sim. Acho que é isso. Só uma observação. Sigo ou o Juliano vai pontuar alguma coisa? Não, tá Beleza. tranquilo, eu concordo com tudo que foi colocado aí, é isso aí. Certo. Então, só pra gente fechar a questão da estrutura, vamos falar no que seria a clave. Lembrando mais uma vez que é a função aqui, né? Até porque clave tem um instrumento que se chama clave. Ele faz essa função de chave. Esse termo clave veio dessa música mesmo. Que tem a clave como um instrumento de marcação do ostinato principal ali da música, né? Que é a música cubana. Lá eles chamam de llave, que é a clave, que significa chave. Pode significar, segundo o Ari, é um código, uma senha, um segredo ali para você desvendar o ritmo. O conceito da música afro-cubana, a função de orientar o fraseado. Então, você tem ali, para você desenvolver a construção do ritmo, você tem a clave que vai ser a sua base, vai orientar você nisso aí. Por exemplo, na música brasileira, você tem uma clave que acontece em vários ritmos, né? Pega essa daqui, ó. Você pode fazer baião, pode fazer samba, só com esse pedacinho, né? Você faz vários ritmos, então não é uma clave específica de um ritmo. Pode ser de vários, né? E isso é interessante também, eu acho que é interessante ficar registrado, porque às vezes a pessoa, pô, mas esse ritmo é um, aquele é outro. Não é o mesmo ritmo, tem a mesma clave. A combinação da marcação lá, da função
de marcar o tempo forte, e mais a clave vai caracterizar o ritmo, né? Se a gente fizer tum, 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 é uma coisa. Se a gente fizer tum, 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 já é outra coisa. Foi um baião, foi pro samba, enfim, né? E aí vai, né? Tem vários ritmos que você consegue encaixar isso. E aí eu acho que o cowbell mesmo, lá o pessoal chamando de marcação, cowbell não, né? Como é que se chama lá o dentro do maracatu? Eu já esqueci, né? Gongue? Gongue. Então, mesmo ele lá sendo chamado de marcação, eu não sei, vamos discutir isso. Acho que dentro do assunto, dentro disso, dele ser a chave, ele também é uma clave, né? O que você acha? Assim, na verdade, a estrutura dele é a clave, né? Porque, por exemplo, com quem, né? Esse código que ele coloca aí, né? É isso que a gente reconhece o maracatu, por exemplo. Mas também a gente reconhece o maracatu, né? Tum, 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 tum. A função dessa batida dentro do maracatu é a marcação. Sim, então. Se a gente Só que é uma chave pra gente reconhecer também. Só que daí na hora que você começa a estudar maracatu, é samba, né? É tudo alto, é samba enredo, é samba de roda, né? Essa marcação, né? A marcação do maracatu do Luanda, né? Pensando no maracatu de baco virado, né? Certo. Então, a gente reconhece também pela marcação, entendeu? Mas a marcação mesmo é essa batida, né? O que acontece? Às vezes a gente traduz marcação como tempo forte, mas na verdade é batida forte. Então essa batida pode ser uma batida simples, que é uma única batida, né? Ou pode ser uma batida complexa também, que é no caso do maracatu. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Daí você pega até o martelo, que é mais evidente ainda, né? Ele marca assim, tum, 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 tum. Às vezes a gente, por ser uma frase longa, às vezes é um fraseado, mas não, dentro do maracatu, essa é a marcação. Sim. Entendeu? Interessante. Essa é a marcação. Não é uma batida simples, é uma batida complexa, entendeu? Uma batida com... É uma função, né, com mais batidas ali dentro da estrutura, né? Da marcação. Legal. Acrescentou bem. Pra quem pega todo esse contexto que a gente tá falando aqui, só quer saber como escrever percussão. É que a percussão não tem só, né? Na percussão não existe essa palavra só, né, cara? É difícil. Você vai falar de percussão, não dá pra fazer menos de 1 hora de assunto, porque é muita coisa mesmo. Mas enfim. Então, juntando esses 3 conceitos da estrutura rítmica, se você usar um elemento desse sozinho, se for a clave, talvez você até pode chutar aí que ritmo é, né? Mas vai chutar, porque pode ser que tenha outro que tenha uma clave parecida. E fora de um pulso, que é a função da marcação ali do tempo forte, fora de um pulso pode ser um 5x8 ou pode ser um 3x4, você só vai saber quando vir o pulso marcando o tempo. Então, se você tiver pelo menos 2 elementos desses, você já consegue distinguir, né? Se você tiver uma clave e uma marcação ali, alguém que tá dando o pulso principal do ritmo, eu acho que já dá para você conseguir. Então é interessante se você vai construir uma estrutura. Eu não tenho muitos alunos lá, ou então meus alunos sempre tocam em uníssono, enfim, pelo menos fazer 2 vozes na percussão eu acho que já é uma base. Uma só eu já acho que não sei, né? Já fica mais como só um acompanhamento, fazer aquela parte que vai um chocalhinho, ou então se só quer fazer uma voz, faz só os efeitos. Bota o carrilhão, pau de chuva. Eu penso por aí, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que pra música tocar em uníssono, cara, não é legal. É legal pra didática, né? Você tá ensinando um grupo, então gente, vamos ter frase e tal, assim, vamos fazer em uníssono. É um método, entendeu? Um estudo, tocar né? em uníssono. Agora é um estudo, né? Uma prática. Ali. Mas pra música, imagina tuba, trombone, trompete, caixa, prato, bumbo tocando a mesma figura durante 2 minutos.
Não há quem goste e quem sinta-se motivado para voltar na próxima apresentação, né, bicho? Pra tocar, eu falei isso, parece meio absurdo, né? Assim, mas antes de eu começar a dar aula na banda, eu passei por várias fanfarras, né? E antes de eu ser instrutor de fanfarra, eu fui ajudante de instrutor de fanfarra. E aí acontece que eu já vi isso, cara. Bumbo, surdinho e tudo fazendo a mesma coisa. Eu acho que, assim, pra gente que analisa essas coisas, bicho, a gente tem que ter bastante bem claro, assim, qual que é a função daquele grupo ali, né? Que no caso, de repente, pode ser que a apresentação de tal fanfarra todo mundo tocou em uníssono, porque o principal para eles ali era integrar os alunos, era proporcionar para todo mundo um ambiente de apresentação, de encerramento de alguma atividade, de alguma coisa, né? Então foi o que foi possível fazer, mas que nem a gente que não só analisa, mas como atua também como professor, a gente sabe que tocar semínima durante uma aula inteira, bicho, não é tão interessante quanto tentar fazer uma subdivisão, quanto encaixar 2 vozes ao mesmo tempo, né? Tocar 3 vozes, às vezes faz muito mais sentido para o aluno, né? Porque a gente procura uma maneira musical de passar, né? E quando a gente vê uma situação dessa, né? Puxa, tá lá, trompete fazendo solo. Eu vou falar do exemplo de fanfarra porque é o que a gente vê mais acontecendo, né? Mas tá lá o trompete fazendo a música, sei lá, tema da vitória, e a percussão tá todo mundo fazendo a mesma batida, né? Daí será que aquilo lá foi uma intenção musical ou foi uma intenção social, entendeu? Tá todo mundo tocando daquele jeito porque é para todo mundo participar, para ter esse momento, né, de apresentação, proporcionar isso para todo mundo, ou foi porque quem pensou no arranjo pensou que ia ficar legal um negócio que pra gente é maçante e não é musical, né? A gente trabalha com cultura, a gente vê as coisas acontecendo aí, o negócio é dinâmico, tem que ter dinâmica, né? Tem que ter uma estética bonita, né? Essa é a minha visão, assim. Sim. E desse ponto eu abro um outro assunto, já que você entrou nessa questão de ser uma necessidade de quem está organizando, né? Foi o que o aluno conseguiu fazer, ou era uma intenção musical, né? Mas antes de eu aprofundar, eu queria ver se eu não vou tirar a fala do Juliano. Não, eu vou. Não, é só adicionar mesmo esse raciocínio que o Diogo já colocou, o Israel também falou. Tem toda essa questão de tempo hábil, tempo de ensaio. Quantas vezes eu tenho contato com esses alunos? Às vezes é uma vez por semana de 1 hora. Entendeu? O que você consegue entregar com esse trabalho, com esse encontro? Né? Tem todas essas questões, né? Fugir um pouco do assunto em si que a gente está falando, mas faz parte, porque é os bastidores, né? Pô, não adianta a gente ter uma cobrança, por exemplo, né? Reivindicando aqui um direito como professor de música. Tem que ter uma apresentação e o pessoal tem que fazer tal coisa. Só que aí você dá 1 aula por semana só de 1 hora. E às vezes os alunos faltam nessa 1 hora, nesse único dia. E aí? E aquele desespero batendo e você tendo que entregar um trabalho, sendo cobrado, sabe? É uma questão muito delicada. Eu acho que de respeito e reconhecimento com a nossa área de trabalho. Enfim, né? Puxou um outro assunto, mas não é essa questão. Perfeito, Juliano. Eu tô ouvindo aqui, cara. Perfeito, bicho, é isso aí. É bem isso mesmo, porque eles acham que é essa cultura, que nem, por exemplo, da marcha, o tempo forte. Por exemplo, eu aprendi que o tempo forte é no pé direito e vambora. Então, se eu coloco um surdo fazendo uma variação fora disso, por exemplo, que foi como eu falei, eu penso no arranjo de percussão em bloco, eu separo ele. Por exemplo, um instrumento tem a função de marcar, o tempo 1. E os outros vêm fazendo frases até retornar nesse tempo 1 de novo, né? Dentro de um 4x4, por exemplo. Então eu penso 3 surdos fazendo uma melodia, pensando a percussão de forma melódica, não, entendeu? Pensar o instrumento de percussão fazendo melodia, não só ritmo. É pop, pum, pá, pum, pum, pá, pum, pum. Beleza. Não. Tem que ser musical, né? Exato, distribuir isso para ficar mais interessante e lançar o desafio para os alunos. Só que para fazer isso, tem-se o bastidor, um investimento, né?
Então tem um trabalho, tem aquele investimento e concentrar e ainda fazer esses alunos de repente marchar com esse toque que já vai mudar todos, né? O tempo, a batida forte do surdo, por exemplo, vai estar, se todo mundo rompe marcha com o esquerdo, vai estar no esquerdo a batida forte. Então já mudou a cabeça de todo mundo. E é algo cultural que já vem pra gente inserido que a batida forte é no pé direito. Entendeu? E aí quando você apresenta um toque novo, é legal, só que aí algumas pessoas comentam assim, pô, você tá fazendo uma marcha estranha. Não é isso. A forte é no pé direito e você quebrou todo mundo e ninguém consegue marchar quando o seu grupo tá tocando, por exemplo. Porque é uma questão cultural, entendeu? Não sei se eu viajei muito no assunto, mas é uma questão cultural, né? Nesse ponto, ó, pensando no arranjo, nesse ponto eu acho que quem tá na frente do grupo como regente ou como líder ali, né? Quem tá realizando o trabalho, normalmente é a pessoa que tem um poder de liderança, um poder de decisão. A maioria das vezes, pelo menos, né? E aí eu penso que o guri acerta numa coisa, que é você não expor o aluno artisticamente se ele ainda não tem condição. Então, por exemplo, se a gente estava discutindo que se o aluno está tocando aquela divisão ali, se está tudo uníssono, porque só deu para fazer aquilo, de repente não era aquele momento de sair para apresentação, aquele aluno, apresentação aberta. É outra coisa que o guri acerta, faz a apresentação então fechada, né? Faz lá dentro, só convida as famílias, enfim, né? Aí você tá entendendo que quem tá ali assistindo tá dentro do contexto que o aluno tá num processo de evolução. Quem tá ali já sabe que o aluno tá ali, 3 meses, tá ali 6 meses fazendo aula, né? Então já tá entendendo. E quando ele voltar depois de 6 meses na outra apresentação, ele vai ver uma outra evolução. Daí é uma apresentação didática, né? Que a gente chama. Mas pensando... Tudo bem, né? Quando a gente fala artístico, não é que tem que ser perfeito, né? Mas a gente tá falando assim, o mínimo de senso estético no arranjo para percussão. Então, é a minha visão, tá, gente? Pode discordar à vontade aí. Às vezes eu sou meio radical em alguns assuntos. Mas é porque eu penso assim, que se você... Meus alunos, por exemplo, né? Quando eu vou sair para eles, tanto do guri quanto lá da banda. Eu vou sair com eles para tocar, cara. Se eu achar que não dá para fazer a apresentação, eu não vou. Eu faço lá dentro, porque a gente tem as obrigações lá também. Eu faço, vai ser um ensaio aberto. Entendeu? Vai ser um ensaio aberto, vai ser uma apresentação só para famílias. E agora, quando é para sair, vamos fazer uma apresentação para a prefeitura lá no centro, por exemplo. Se eu achar que no grupo não está preparado, eu vou expor o aluno de uma forma assim, né, que eu acho que não seria ideal, o mínimo, né? Então eu prefiro não fazer isso. Cara, e falando em termos políticos, isso é de liberdade, né? Você não pode colocar ninguém numa situação de constrangimento. Né? Eu acho que tanta gente como líder, né, percebeu, ou os líderes perceberem isso, quanto acatarem isso, né, quando for reivindicado por uma professor, eu não quero me apresentar. Né, eu acho que a gente pode perguntar por quê, de repente é algo simples de responder, né, mas não quero mesmo me apresentar, então tá tudo bem. É um direito, né, bicho? Isso é liberdade, né, cara? Você poder fazer uma escolha por si, né? E aí entra num outro quesito que é se de repente o aluno... Estamos pensando naquele arranjo que tá a percussão tocando nisso ainda. Se de repente o aluno tá naquela condição e já tá há um tempo, por exemplo, mais de 6 meses, no meu tempo de prática e que eu acompanho o trabalho dos meus colegas, em 6 meses você já consegue fazer um grupo de percussão iniciante tocar 2 vozes, pelo menos, né? Claro que você não vai colocar uma coisa complexa, mas você consegue fazer um ritmo simples com mais de uma voz. Então, de repente, quem está conduzindo e está propondo isso tem que rever também. Por que não, né? Porque quando eu comecei a dar aula, não tinha noção nenhuma de como montar um arranjo. Eu errei bastante. E teve pessoas, supervisores, meus colegas, as professoras de outros cursos, chegavam para mim e falavam, pô, a percussão não foi legal, né? Ou então chegava de uma forma mais amigável. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? E aí você vai se questionando, vai buscando atrás um pouco de conhecimento. Então eu acho que as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com percussão
Mas se já tem um ano que o meu grupo tá tocando isso aqui, não evolui, de repente não é só um problema dos alunos, né? Não é que eles não estão aprendendo, de repente a minha visão sobre isso pode estar equivocada, né? O processo pode estar falhando, né? O processo de aprendizagem do aluno, né? E não é vergonhoso, né? O processo de ensino nosso, né? De como, exatamente. Da forma que a gente está ensinando, né? Porque eu penso isso, cara, a gente não vai acertar todas. Então a gente não pode ter aquele orgulho de dizer, não, minha parte tá feita. Sempre, pode ser que às vezes você fez mesmo. Mas sempre, será que você fez sempre a sua parte mesmo, né? Eu acho que isso, tanto a gente como professor, ou como a pessoa que tá responsável lá no grupo, eu acho que tem que se perguntar isso, né? Acho que é importante. Não, é isso, é polêmico, mas é necessário porque a gente está dividindo conquistas e preocupações, né? Isso é legal. Isso pra gente sentir assim, caramba, não tô sozinho. Apesar da gente não trabalhar junto, né? A gente já teve contatos e tal, mas, pô, vivemos as mesmas situações. Encontramos, às vezes, dificuldades e tal. E é isso, esse bate-papo nos fortalece, né? Pô, legal, dá aquela injeção de ânimo que a gente chama. Caramba, vamos pra cima, entendeu? O meu colega não sei da onde, de Itanhaém, ou de Mongaguá, ou de São Paulo, também enfrenta a mesma dificuldade que eu. E aí a gente conversou e tá rolando, vambora. É isso. Esse papo tá sendo muito, 100% produtivo, cara. Vambora. Eu acho que sempre que a gente senta mais de um, cara, a gente sempre aprende, né? Demais. É um dos motivos de eu ter criado esse grupo. Pode ter 1, 2, 3, se a galera sair depois, não sei, ou se chegar mais. O importante, eu acho que a gente tá nessa intenção de se fortalecer, né? Que eu acho que isso é importante.